A doutrina de Moisés, esta é a lição número 2 da classe de jovens. Para esta aula, os itens sugeridos são 39, 205 e 499. Para que serve a lei e o que é lei? Você sabe? Fique comigo que eu vou te falar acerca deste negócio e também vou te falar as respostas da hora da revisão. Introdução. Faremos uma reflexão a respeito da doutrina de Moisés, uma referência à lei que Deus entregou ao seu servo, bem como as suas aplicações. Lei é um conjunto de regras para reger uma sociedade ou uma organização religiosa, que é o nosso caso, ou mesmo uma empresa, dependendo das circunstâncias. Então, lei é um conjunto de regras. Para que essa lei serve? Serve para dizer quem está certo e quem está errado, o que tem que fazer e o que não se deve fazer. Aqui vemos então, portanto, dito isto, qual as leis do Senhor? Essa lei foi, no caso, entregue a Moisés, servo do Senhor, e as suas aplicações. Para que serviu a lei nesse sentido? Lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, nos dá a resposta. Veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que isso quer dizer? Quer dizer que a lei veio para mostrar quem está em pecado e quem não está, quem está diante da vontade de Deus e quem não está. Entretanto, é importante você ter certeza de uma situação, de uma questão bem importante sobre a lei, que é a lei não salva. Isso é bom deixar claro. Por quê? Muitas pessoas até hoje acreditam que se alguém cumprir a lei, essa pessoa será salva. Não, a salvação é somente no Senhor, como nos diz Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Entretanto, a lei ela também serve justamente para nos dar uma orientação daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso fazer, ou que eu não devo fazer. Então, aqui veremos as aplicações da lei. A lei precisa ser aplicada. A antiga aliança, compreendendo o termo. Deus estabeleceu importantes e eternas alianças. Um exemplo é a aliança que Deus fez com Israel e que é denominada de os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é algo muito curioso para nós, que as pessoas têm muito aquela tendência de dizer o seguinte, as pessoas que não acreditam na Bíblia. Eu não vou confiar na Bíblia porque a Bíblia é um livro escrito por homens. Bom, a matemática também foi escrita por homens, as pessoas respeitam, né, a ciência, entre todas as outras coisas. Mas isso aqui não é argumento. Por que não? Porque os 10 mandamentos foram escritos não pelo homem, foram escritas por Deus. O próprio Deus escreveu as leis, os 10 mandamentos. Foi o próprio Deus. Então, se uma pessoa diz que não crê na palavra do Senhor, não crê na Bíblia porque foi escrita por homens, então essa pessoa tem por obrigação cumprir os 10 mandamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos é a única parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus. Esses 10 mandamentos é, no caso, para nós e para toda a sociedade do mundo, a aliança eterna que o Senhor fez para conosco. Nós devemos cumprir os mandamentos. É claro que existem algumas questões, algumas variações, algumas circunstâncias. Não estou dizendo aqui que para que nós não venhamos cumprir os 10 mandamentos. Existem algumas questões, por exemplo, a guarda do sábado. Nós não precisamos guardar o sábado. Por que não? Porque o sábado, na verdade, nada mais é do que um dia de descanso. Então, o sábado não é necessariamente o sábado, o dia de sábado. O sábado pode ser segunda-feira, pode ser o domingo. Ou seja, um dia de descanso que pode ser qualquer um. Então, os 10 mandamentos nos dá uma ideia, né, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 2. Então, veja que nós ali vemos os mandamentos e devemos cumprir, ou pelo menos fazer um esforço, né? Porque não é uma tarefa muito fácil não, mas nós devemos. Só que, mais uma vez, quem cumpre os 10 mandamentos também não está salvo porque cumpre os 10 mandamentos. Precisa ter fé no Senhor Jesus. Sem isso, não adianta, que não haverá salvação. Características e propósitos da antiga aliança.
Acerca da antiga aliança, esse mesmo texto apresenta as suas principais características. Os homens foram os seus instrumentos, ela foi externa. Ela dependeu de tomar uma forma por meio de cerimônias e foi representada por símbolos. Aqui temos a característica da antiga aliança, que foi, no caso aqui para nós, falando sobre os profetas, né? Os profetas, ou seja, ela foi externa. Veja que aqui no sentido também de símbolos, veremos um pouco mais à frente. Então vemos que aqui há algumas características e propósitos da antiga aliança. Ele tem um propósito, os profetas, qual era o propósito do profeta? Falar a mensagem de Deus ao povo. Isso é importante, que nós venhamos ter um norte, uma orientação acerca deste negócio. Porque o profeta, ele tinha esse ofício, né? E é bom deixar claro também que não existe mais profetas nos dias atuais. Não como ofício, né? Existem pessoas que Deus usa em profecia. Então, aqui a antiga aliança era principalmente representada por símbolos que nós veremos a seguir. A relação entre a antiga aliança e a nova. O escritor aos Hebreus informa que a antiga aliança serviu de sombra para a nova e que esta é superior àquela, pois possui melhores promessas. Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático para que você entenda a diferença da antiga e da nova aliança. O que é a aliança nesse sentido? O Testamento, o Novo Testamento, a lei. Você tem o seu celular, o seu celular tem seus aplicativos. E os aplicativos, geralmente, eles sempre têm uma nova configuração, eles têm atualizações. A nova aliança é como se fosse uma atualização da antiga aliança. Agora, é importante compreender que a nova aliança ela não acaba, não distingue a antiga aliança. Até porque, se assim fosse, ficaria estranho. Porque a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, lá na antiga aliança, agora não é mais. A Bíblia diz no Salmo 23, que faz parte do Antigo Testamento, que o Senhor é meu pastor, agora não é mais, porque, entendeu? Então não tem mais, não entra nessa ideia de que a nova aliança acaba com a antiga. Não, não acaba, ela acrescenta. Ela é mais a questão de acrescentar. Então, qual é a questão da aliança? Por exemplo, quando uma pessoa vai se casar, existe uma aliança para fechar este casamento. E por que vão se casar? Porque existe uma promessa. E qual é a promessa? A promessa de ser fiel até a morte. A promessa de amar aquela pessoa até a morte. A aliança, para nós, também tem essa ideia. Existe uma promessa para nós. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. E por isso nós temos essa aliança. E qual é a promessa que temos? De que se cremos no Senhor Jesus e ser fiel até a morte, herdaremos as mansões celestiais. Portanto, a nova aliança nos traz uma nova promessa. A antiga aliança trazia a promessa do Messias e o Messias agora nos traz uma nova promessa, que é morar nas mansões celestiais. Doutrinas litúrgicas. O que eram? Portanto, por meio dos ritos, das ordenanças e das cerimônias, que juntos formaram as doutrinas litúrgicas, Deus revelou o seu caráter santo e exigiu o mesmo do seu povo. A Bíblia sempre vai mencionar a respeito de santificação, de santidade. E aqui na questão dos rituais, o que eram os rituais? Eram ofertas de animais, por exemplo, sacrifício a Deus, né? Também a observar as festas religiosas, que eram muito importantes e até muitas hoje ainda são importantes. Por exemplo, o Pentecostes, por exemplo, que nós falamos tanto de Atos capítulo 2, era uma festa. Por isso que as pessoas que acreditam no batismo com o Espírito Santo são chamadas de pentecostais. Por quê? Porque foi derramado na época da festa. Que festa que era? A festa do Pentecostes, que era a festa da colheita, né? Então aqui os ritos nos traz uma ordenança de cerimônia. Para quê? Para que as pessoas compreendessem ao Senhor. Por quê? Porque era uma forma de Deus se revelar o seu caráter santo. Lembra que fala sobre, por exemplo, o sacrifício animal? O animal precisava ser
perfeito. Por quê? Porque revela a perfeição de Deus no Cordeiro de Deus que foi morto na cruz do Calvário, no caso Cristo. Então, essas questões nos traz a santidade do Senhor, nos traz a revelação de Deus para nós. Portanto, muitas vezes as pessoas se perdem dizendo, não, mas a antiga aliança as pessoas não eram salvas pela fé. Eram sim. Raabe, por exemplo, ela foi salva por quê? Porque ela teve fé. Então, tantos outros, Abraão e tantos outros lá, como você pode ver lá aos Hebreus capítulo 11, que fala ali da galeria da fé, só vai falar das pessoas do Antigo Testamento. Eu não lembro se tem alguma ali do Novo, mas deve ser só o pessoal do Antigo Testamento. E ali foi só, o nome já sugere, galeria da fé. Então eles foram salvos pela fé. Mas como eles foram salvos pela fé se na época não existia Jesus ainda não havia se manifestado? Eles tinham fé no cordeiro, no sacrifício, ou seja, eles sabiam que sacrificando aquele cordeiro, por exemplo, estavam sacrificando ao Senhor, estavam sacrificando a Deus, então eles tinham fé no Senhor. Então vai sempre ter, mesmo no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas porque tinham fé e não por obras. A lei, ou melhor, não pela lei, nós temos sim que fazer muita força para cumprir a lei, mas toda pessoa, uma pessoa, por exemplo, vou ser bem radical aqui só para ficar claro, se uma pessoa no mundo hoje cumprir todas as leis possíveis, toda a lei que existir, essa pessoa cumprir, ela não herdará o céu por isso, ela só herda o céu pela graça. O seu propósito. Historicamente, as festas e os festivais cumpriam o desígnio de lembrar o povo sobre as grandes obras realizadas por Deus ao longo de sua trajetória. Qual crente que não gosta de uma festa? Eu não conheço nenhum. Aliás, eu me lembro de um que não gosta. Eu conheço um obreiro que não gosta de festa. Mas, de modo geral, o cristão ele é festivo. Não pode ver uma festinha aqui, ainda mais festa de criança. Festa de criança, então, é uma maravilha. Eu gosto muito. Festa, no geral, eu gosto muito. Mas de criança eu gosto um pouquinho mais, confesso. As festas, elas lembravam as coisas que o Senhor Deus fazia. Por exemplo, eu falei da festa de Pentecostes. Pentecoste era a questão da colheita, 50 dias após a colheita. Para se ter uma colheita, precisa de ter terra fértil. Quem faz a terra fértil? É o Senhor. Para ter colheita, precisa de chuva e sol. Quem é que envia o sol e a chuva? Não é o Senhor? Então isso mostra, as festas mostravam as obras do Senhor. E por isso eram tão importantes e tinham tanto valor as festas lá no tempo de Israel. É por essas situações, porque mostravam a realidade do Senhor, né? As grandes obras que Deus realizava no meio do seu povo. Na relação com outros povos, o objetivo foi o de distinguir o povo de Deus dos demais. Vou falar de novo. Na relação com outros povos, o objetivo foi o de distinguir o povo de Deus dos demais povos por meio de restrições alimentares e o uso de roupas diferentes. Aqui vai pegar aqui um pouco para nós aqui. Existe a questão de alimentos. Falando de festa, toda festa tem alimento à beça, né? Mas precisamos ter cuidado, porque nem todo alimento é bom para nós. Por isso que o Senhor aqui fazia restrições. Por exemplo, Daniel, quando estava lá em Babilônia, o que tinha lá? Muita bebedeira no banquete do rei, mas ele colocou o que no seu coração? Não se contaminar com os manjares do rei. Por quê? Porque aquilo não era da parte do Senhor. Então, cuidado com o alimento. Onde você está, que tipo de festa que você participa. Cuidado com esse negócio. Porque tem muitas festas por aí que, mas não tem nada a ver. Cuidado. Cuidado, que tem muitas pessoas, por exemplo, festa junina, né? Apesar que a gente está longe ainda, mas só para te dar uma orientação, um norte. Ou melhor, um exemplo, né? As pessoas, não, estou na festa junina, ou o dia de Cosme e São Damião, né? São Damião, esse negócio aí. O que as pessoas fazem? Vou participar desse alimento? Não, de maneira nenhuma. Isso é coisa da turma do lado de lá, não estou nesse negócio não. Mas isso não tem nada a ver, então não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, sai com isso para lá, não quero não. Então, os alimentos eram diferenciados para o povo de Deus. E até hoje continuam sendo diferenciados. Você não deve comer qualquer coisa, qualquer tipo de alimento, qualquer coisa que te servir. Você precisa ter cuidado com aquilo.
Para quê? Para que você não venha, como diz lá em Lucas 21:34, entrar na questão da glutonaria, entrando em festas profanas. Então, cuidado com o que você está comendo e bebendo, né? A 1 Coríntios 10:31 fala, né, que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E a questão também das roupas diferentes. O crente, ele se veste diferente. E o diferente aqui não é questão só do social. Tem algumas coisas até bem curiosas. Às vezes eu vejo na rua, passando, né, e eu já olho para a pessoa, nunca vi, não conheço, mas eu sei que é cristão. Por quê? Do jeito de se vestir. Só o cristão, geralmente, que se veste, por exemplo, com roupa, com calça tergal e camisa polo. E é crente. Pode olhar que é crente. Ou, se não for crente, ele tem uma linhagem cristã. Então, o cristão, ele se veste diferente. Então, jovem, cuidado com aquilo que você está vestindo. Você não precisa, né? Claro, não estou aqui passando por cima da palavra do seu pastor, mas você não precisa andar, por exemplo, de terno e gravata se de repente você não é muito a sua praia, né? Você não curte muito esse negócio, mas tenha decência na forma de você se vestir. Às vezes eu vou em algumas igrejas, eu sinceramente eu fico muito desapontado com os irmãos, né? Com os jovens. Com as jovens até são mais moderadas, mas os rapazes usam umas roupas que sinceramente são roupas de homem não. São não. Então cuidado, essas calças que aperta lá o pé, roupa muito coladinha, calça muito colada no corpo, isso não é de Deus não. A sua roupa tem que ser diferente. A roupa não salva, mas a pessoa salva, sabe a roupa que veste. Então se veste diferente, porque você é diferente. Finalmente, leis como a guarda do sábado, a circuncisão, a Páscoa e a redenção do primogênito projetam o futuro, indicando a vinda do Messias. Como eu já falei um pouco mais dessa questão, não vou abrir muito sobre a questão da circuncisão, da Páscoa, por exemplo, que depois veio a ceia do Senhor, a redenção do primogênito. Então vai muito nos dar um norte sobre a vinda do Messias. Tempo de operação. Essas doutrinas litúrgicas trabalharam com símbolos e tipos que apontaram para aquilo que haveria de vir, com referência a um novo tempo inaugurado por Cristo, motivo pelo qual é possível afirmar que essas doutrinas foram válidas até a morte de Cristo. Bom, se a lei foi válida até a morte de Cristo, e depois elas morreram, elas cessaram? Não, ela não cessou. Mas agora a gente não olha mais para a lei para ter fé, para adorar o Senhor. Por exemplo, antes como era que funcionava? A pessoa ia lá, oferecia um cordeiro porque ele tinha fé, ou um outro animal em sacrifício perfeito, né? E ela, porque eu tenho fé que o Senhor vai se agradar da oferta que eu estou oferecendo a Ele. Ok? Fazia assim na antiga aliança. Quando Jesus morreu, agora eu não preciso mais sacrificar um animal para ter fé no Senhor. Por quê? Porque agora eu tenho Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é a Ele que eu tenho que adorar, é a Ele que eu tenho que render glórias, é nele que eu tenho fé agora. Agora, existe um outro ponto. Os 10 mandamentos acabaram? Não, agora foi acrescentado mais 2. Então, veja que antes eram os 10 mandamentos, mas agora tem mais 2, que é amarás a teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora o negócio estreitou, né? E depois Jesus ainda vai falar mais a respeito desse negócio, que ele vai falar para que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Aí que o negócio ficou estreito, né? Então você vê que se você for observar na bem da verdade, a graça é mais difícil do que a lei. Porque, por exemplo, na lei nós dávamos o dízimo, né? A 10ª parte, apesar que o dízimo vem bem antes da lei. Muito antes da lei já existia o dízimo. E agora, na nova aliança, agora a gente entrega tudo. Olha que situação, lembra lá dos pés dos apóstolos? É diferente. Então veja que a graça, ela veio para nós de graça. Mas ela não foi de graça, ela foi comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus. No caso, Cristo. Portanto, quando Cristo morreu e ressuscitou, toda essa questão do Antigo Testamento, do sacrifício, de observar as festas, né? A festa da Páscoa, por exemplo, entre tantas outras coisas, perdeu o significado. Por quê? Porque agora
Jesus é o Cordeiro Pascual. Então, acabou, né? Ele agora é o Cordeiro de Deus, então não precisa mais sacrificar um animal. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado. Então, nós devemos fazer essa distinção, porque agora, como Jesus morreu, agora nossa fé está no Senhor Jesus. Antes estava nos sacrifícios, na observância das festas, né? Agora está somente no Senhor Jesus. Doutrinas morais, uma análise introdutória. Essas doutrinas evidenciam a natureza e a vontade de Deus, que as entregou a Moisés. Sendo assim, elas são perfeitas, eternas e imutáveis, e por meio da obediência a elas que Israel foi mantido como povo de Deus. E isso também serve para nós hoje. Por quê? Porque a lei, né, as doutrinas do Senhor, elas são perfeitas. Elas não têm sombra de variação, elas são perfeitas, não tem defeito nelas. E elas são eternas, ou seja, vai para toda a eternidade. E elas não mudam, porque elas são imutáveis. Hoje eu vejo principalmente muitos jovens dizendo, querendo mudar as coisas. Que não é bem assim, porque agora nós podemos mudar isso. Não, não podemos mudar nada. A Bíblia está aí, a nossa única regra de fé e prática. Então, as doutrinas que veio para Moisés, de Deus para Moisés, perduram até hoje e elas são perfeitas, eternas e imutáveis. O seu propósito. O principal propósito das doutrinas morais é advertir o povo de Deus a não pecar. As doutrinas cerimoniais apontavam para Cristo. As morais lembram o ser humano sobre a sua condição de pecar. Qual é a minha posição moral? Qual é a minha formação moral? Como é que eu trato uma pessoa ou a outra? Será que eu estou fazendo coisas que não agradam ao Senhor? Isso é uma questão moral. Será que eu estou defraudando alguém? Estou roubando alguém? Estou fazendo coisas que não devo fazer? Então, por quê? Porque a lei diz para eu não fazer. Será que eu estou colocando, por exemplo, outro Deus diante do meu Deus? Ou seja, um pecado de idolatria? Então, o principal propósito das doutrinas morais é advertir sobre a questão do povo de Deus não pecar. Você é povo de Deus? Então você não deve pecar. Por quê? Porque é o principal propósito das doutrinas bíblicas. Então nós devemos ficar sempre firmes no Senhor, observando as suas doutrinas, observando a sua lei moral, a sua lei de santidade. Nós devemos continuar santos na presença santa do Senhor. Conclusão. Nesta lição, reafirmamos o lugar da Bíblia como fonte genuína da doutrina cristã. Vimos que ela é a inspirada palavra de Deus, cujo desenvolvimento histórico e estrutural comprova que, não obstante tenha sido escrita por homens falíveis, Deus é a sua fonte, o que faz dela o livro dos livros, pois é o instrumento infalível e inerrante da comunicação da mensagem de Deus aos seres humanos. Ou seja, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Qual é a sua fonte? A fonte da Bíblia é Deus, apesar de ter sido homens que tenham escrito. Entretanto, lembrando que os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus. Então, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E o que ela é? É a forma de comunicação de Deus para com o homem. Ou seja, quando você lê a Bíblia, quando você está lendo a Bíblia, você está lendo aquilo que Deus está dando a você. É a forma que Deus está se comunicando com você através da sua palavra. Hora da revisão. Número 1. A expressão antiga aliança se refere a uma parte importante do plano divino na história e não deve ser negligenciada e nem desvalorizada. Número 2. Um exemplo é a aliança que Deus fez com Israel e que é denominada de os 10 mandamentos. Número 3. Acerca da antiga aliança, as suas principais características são: os homens foram os seus instrumentos, ela foi externa. Ela dependeu de tomar uma forma por meio de cerimoniais e foi representada por símbolos. Número 4. O escritor aos Hebreus informa que a antiga aliança serviu de sombra para a nova e que esta é superior àquela, pois possui melhores promessas. Número 5. O principal propósito das doutrinas morais é advertir o povo de Deus a não pecar. Que nós venhamos a cada dia mais compreender sobre este negócio, ficar firme. A doutrina
de Moisés, doutrina de Moisés que foi dada a Moisés pelo próprio Deus. Então que nós venhamos assim ficar firmes no propósito com o Senhor, para que assim nós venhamos, como a nova aliança nos promete, né? Novas promessas, né? Tem novas promessas para nós, então que nós venhamos tomar posse da promessa, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança, é a nossa promessa eterna. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!